Então, se você chegou até aqui, você tem que saber que nós temos um primeiro vídeo. Um primeiro vídeo que a gente abordou as grandes formações vegetais, como a tundra, a taiga, a floresta temperada, a mediterrânea, a vegetação de estepes, de pradarias, de desertos, enfim. A gente abordou sobre quase todos os aspectos da vegetação mundial. Mas para o vídeo não ficar muito extenso, para a gente conseguir botar o máximo de informação possível no quadro, eu preferi fazer essa divisão. A gente vai poder abordar aqui duas importantes grandes vegetações do nosso espaço mundial. São elas a floresta tropical e também as savanas. Então, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. E vamos começar falando sobre ela, sobre a maravilhosa floresta equatorial, que pode aparecer também como floresta tropical. Aí você me pergunta, professor, qual é a diferença? Floresta tropical e floresta equatorial? Bom, a floresta equatorial está condicionada ao clima equatorial. Já a floresta tropical está condicionada ao clima tropical úmido, que sofre muita influência da maritimidade. Nesse momento você deve estar olhando para o computador ou para o celular e deve estar falando, professor, você não me explicou absolutamente nada. Bom, por que eu falei exatamente isso? Porque, de certa forma, a floresta equatorial e a floresta tropical vão ter a mesma característica. Sabe por quê? Porque tanto o clima equatorial quanto o clima tropical úmido também vão ter a mesma característica. Ambos os climas, se você já estudou a parte de climas e você já tem que ter estudado nesse momento, eles são quentes e úmidos. O que vai diferenciar mesmo é a sua área de localização. Então, de certa forma, a floresta tropical vai estar próxima ao clima tropical úmido e a floresta equatorial próxima ao clima equatorial úmido, simples assim, mas as florestas têm a mesma característica. Beleza? Olha para cá, a floresta equatorial e tropical se localiza em regiões de climas quentes e úmidos, regiões essas que estão próximas da nossa linha do Equador ou em baixas latitudes. Você tem que ter visto nossa aula de elementos do clima para saber que quanto mais baixa é a latitude, mais elevada é a radiação solar. E por conta disso, nas áreas próximas à linha do Equador, nós vamos ter ali uma elevada radiação solar e climas que são muito quentes. Observação, salvo a atuação de outros fatores climáticos, tipo a altitude, por exemplo, pode interferir um pouquinho. Mas, no geral, áreas próximas à linha do Equador serão muito quentes. E as florestas equatoriais ou tropicais se localizam nessas áreas. Eu tenho essas florestas na América, principalmente na América do Sul, partes da América Central e também partezinha ali do território do México. Mas ela vai predominar principalmente na nossa América do Sul. Só que no Brasil nós temos a floresta equatorial amazônica e a floresta tropical da Mata Atlântica. Então nós temos as duas florestas aqui no país. Na África eu tenho a floresta do Congo e na Ásia vai aparecer em partes ali do território chinês, também pode aparecer na Indonésia. Então nós percebemos que essa floresta vai estar em diferentes locais do planeta, porém nas faixas de latitudes mais baixas. Você está visualizando essa imagem maravilhosa da floresta tropical, da floresta equatorial. Você nota a exuberância dessa flora, correto? E se você está notando a exuberância dessa flora, também está notando a exuberância dessa explicação. Então, se você está gostando, deixa o seu likezinho aqui, porque ajuda pra caraca a gente a saber se o vídeo ele tá bom ou se o vídeo ele tá ruim. Ó, elevada biodiversidade, gente. Elevada biodiversidade significa que eu vou ter muita diversidade de espécies. Essas florestas aqui, diferente, por exemplo, da floresta da taiga, da floresta boreal, ela vai ter uma quantidade bem significativa de espécies. Ela vai ser uma floresta mais heterogênea, ao invés da taiga, que vai ser uma floresta um pouco mais homogênea. Por que isso acontece? Isso acontece por conta da característica do clima. Quanto mais quente, quanto mais úmido for um clima, mais vai ser exuberante, maior quantidade de espécies nós vamos ter em diferentes espaços naturais. Olha só, gente, as formações aqui são arbóreas de grande porte e também são latifoliadas, apresentando folhas grandes e folhas largas. Isso ocorre por conta do clima ser muito quente, muito úmido, e as árvores desenvolvem folhas grandes para facilitar o processo de evapotranspiração. E por conta disso, acaba influenciando no clima, aumentando a umidade atmosférica da região. Ok? Essas vegetações são sempre verdes, porque não perdem as suas folhas,
e podem receber o nome de florestas perennifólias ou simplesmente florestas perenes. Veja bem, quando falamos sobre a floresta temperada, você viu que ela é caducifólia, que ela perde sazonalmente as suas folhas. Mas aqui, a vegetação não perde a folhagem. Isso porque o clima apresenta baixas amplitudes térmicas, ou seja, a temperatura varia pouco. E se a temperatura varia pouco ao longo do ano, as estações elas não ficam muito bem definidas. E como eu não tenho secas no inverno, como eu não tenho um período que carece de calor ou umidade, ela mantém as suas folhas sempre na vegetação. É claro que a folha ela pode se desgastar e tal, e vir a cair, evidentemente, mas eu não tenho a vegetação no momento do ano que perde toda a sua folhagem. Então é isso que a gente chama de vegetação perene ou sempre verde. E eu também tenho espécies hidrófilas, que são aquelas que se adaptam a ambientes muito alagados, ambientes com muita umidade. Aqui no Brasil, na floresta amazônica, eu tenho a mata de igapó, também é chamada de caiapó, se localiza em ambientes sempre alagados. E eu também tenho a mata de várzea, que se localiza em ambientes semi-alagados. Se você for ver depois desse vídeo o vídeo sobre vegetação brasileira, tem ali uma explicação muito mais abrangente sobre esse tipo de vegetação. Essas vegetações são exemplos de vegetações hidrófilas, vegetações que são condicionadas a ambientes muito úmidos e muito alagados. Na Mata Atlântica, eu tenho a vegetação dos manguezais, que também estão em áreas bem alagadas, áreas inclusive de contato dos rios com os mares. Você vai ver muito melhor na aula de vegetação brasileira, ok? Bom, aqui eu tenho uma elevada quantidade de matéria orgânica e isso se dá por conta da floresta sempre estar depositando muitos sedimentos no solo, e aí a gente pode falar de fruta, de galho, de folha, animais, enfim, tudo o que vai entrar no solo e se decompor. Então tem uma quantidade significativa de matéria orgânica. E vale ressaltar que essa vegetação sofreu e ainda sofre intenso desmatamento. Eu posso falar da Mata Atlântica, por exemplo, que é uma vegetação que sofre desmatamento desde a chegada dos portugueses aqui no continente americano. E por conta disso, a vegetação hoje se enquadra num conceito chamado hotspot. Uma vegetação que pode vir a ser extinta caso não haja políticas de conservação. Das atividades, nós podemos citar principalmente a agropecuária e também o extrativismo. Mas no caso da Mata Atlântica, a ocupação humana vem a ser o principal fator para poder, claro, acabar com esse espaço natural bem significativamente. Beleza, deu para a gente abordar bastante sobre a floresta tropical ou equatorial. Agora a gente fala sobre a savana. A savana que muita gente já fala, a savana é africana, savana é na África. E a pessoa que fala isso não está errado, mas toma cuidado. Ela se localiza em regiões de clima tropical. Esse clima tropical apresenta duas estações, eu vou repetir, apresenta duas estações bem definidas. Eu vou ter verão úmido e inverno seco. Eu vou ter sazonalidade de chuvas. Um verão que chove muito, um inverno que chove pouco, e aí se desenvolve esse tipo de vegetação de savana. Mas a savana africana, embora esteja realmente na África, onde eu tenho zebra, eu tenho girafa, eu tenho os leões, né? Tem esse tipo de formação da nossa fauna, mas também eu vou ter em parte da Austrália, também posso encontrar em parte da Índia, e aqui na América do Sul, no Brasil, no Paraguai, que vai receber um nome muito especial, que vai ser o cerrado. O cerrado se assemelha à savana. O cerrado é a savana brasileira, ok? Belezinha. Composto por diversas estratificações. Aqui no cerrado eu tenho vegetação de grande, médio e pequeno porte. Eu tenho arbóreas, arbustos e herbáceos. Sim, mas se a prova te perguntar o que predomina na savana, aqui, gente, você vai dizer que predominam arbustos com galhos retorcidos. Mesmo que você está observando aí nessa imagem, os arbustinhos com galhozinho retorcido, tá ligado? Casca grossa. É uma vegetação que vai ter esse tipo de característica, esse tipo de composição, ok? Solo com elevada acidez. Gente, todo solo ele tem o seu nível de acidez, mas o solo da savana tende a ter uma acidez mais elevada, que acaba dificultando a agricultura. E por conta disso, técnicas vão ser utilizadas, a calagem vai ser a principal,
que visam melhorar essa característica do solo, visam melhorar essa acidez, corrigi-la para poder facilitar a agricultura a acontecer. Por conta disso, hoje no Cerrado brasileiro nós temos grandes plantações de soja, de milho, o café já vem a ser também empregado, a cana-de-açúcar também, justamente porque o solo começa a passar por esse processo de correção. Entretanto, por conta desse avanço da agropecuária, nós temos essa área com uma grande devastação ambiental. No caso da África, isso acaba dificultando a fauna de existir nessa região, visto que é um bioma com muita riqueza na sua fauna. Aqui no Brasil, também está acontecendo um processo muito acelerado desde a década de 60 de devastação no nosso cerrado. E aqui, por conta disso, nós vamos dizer que o cerrado também vai se enquadrar num hotspot, no conceito de espaço que está ameaçado de extinção. A principal causa disso, expansão da agropecuária que vai afetando diversamente esse tipo de espaço ambiental. Belezinha, gente? Você pegou essa visão? Eu espero que sim. Se você gostou, deixa aí a sua contribuição, mano. Porque isso aí ajuda pra caraca a gente a sempre estar melhorando e enriquecendo o conteúdo. Tamo junto, o quadro é seu. Grande abraço.